Olá, companheiros e companheiras, boa tarde, mais uma nossa troca de ideias aqui. Já aviso, deem o like ali, se inscrevam no canal, esse canal é alternativo, sou eu somente que participo dele, quero ter colaboradores e na luta pela justiça social e pela esquerda sempre. O nosso comentário hoje é sobre mais uma bravata de Bolsonaro, que na verdade é uma bravata esdrúxula, que não vai conseguir chegar a lugar algum. Mas enfim, Bolsonaro ameaçou os Estados Unidos com pólvora. Qual a pólvora que Bolsonaro tem, se ele sequer tem a pólvora, para garantir os seus candidatos, para que eles sejam eleitos? Russomano caindo pelas tabelas, Crivella da Universal, Russomano também, apoiado pela Universal, caindo pelas tabelas. Em Fortaleza, seu candidato também caindo pelas tabelas. Então, Bolsonaro hoje é uma figura que não é interessante para qualquer candidato juntar a sua imagem a Bolsonaro. Eu vi algumas campanhas políticas pela TV em relação a candidatos do PSL. Eu não vi um candidato citar o nome de Bolsonaro. Eu sei que Bolsonaro está sem partido, está fora do PSL. Mas muitos deles foram eleitos pelo PSL e desvinculam completamente a imagem, a não ser vincular a imagem de várias declarações sobre segurança pública, enfim, sobre família. Isso envolve muito questão de igreja, de conceitos conservadores da nossa sociedade. Nós sabemos disso, isso já está na cabeça das pessoas, enfim, e gera voto, paciência. Mas vamos lá ao que interessa em relação ao último pronunciamento de Bolsonaro. Além dele falar de forma ridícula contra a vacina, que é um absurdo porque a vacina é da China, aí Bolsonaro briga com a China. Quanto a China significou para o Brasil em 2019? 62,87 bilhões de dólares em comércio. Isso significa empregos, isso significa uma economia girando. Fora o que a China importa de alimentos brasileiros, importa de aço brasileiro, né? Nem vamos falar, desse ponto de vista de infraestrutura, não vamos falar da questão de royalties da Petrobras, o que Bolsonaro está fazendo com a Petrobras. Ele apenas está fazendo o que Moro começou, e Temer também, a destruir a Petrobras. A Petrobras na Bahia está completamente destruída. A Petrobras de Sergipe completamente destruída. A Petrobras no Nordeste completamente destruída e que dava lucro. Venderam a carta do Banco do Brasil por uma merreca para o banco que seu Paulo Guedes era presidente. Parabéns pelo que fizeram, ótimo. E assim vão entregando a economia brasileira dessa forma ridícula e vergonhosa, sentando no colo de Trump, que para poder dizer que precisa de pólvora para os Estados Unidos, esse é um amor infernal, só pode dizer assim, é aquele amor que não tem remédio, é um amor fora completamente da razão. E o pior, que ser fora da razão para o povo brasileiro é condenar todo o povo brasileiro, como foi a reforma trabalhista, por exemplo, como foi a reforma da Previdência, por exemplo, mas seguiremos. Briga contra os Estados Unidos, que desde o governo Lula, os Estados Unidos não são os grandes mandantes da economia, mas ainda moveram 29,7 bilhões no comércio em 2019. Em 2020, esses números diminuíram por conta da pandemia. A China já está
se reaquecendo. Mas como é que nós vamos manter a nossa sustentação? Como é que nós vamos manter programas sociais? Essa ajuda, que eu não digo ajuda, eu digo o que o Estado tem que chegar e prestar a sua assistência, que não é uma assistência populista, mas é uma assistência necessária que eles precisam, como esse auxílio emergencial. Já cortaram. Eu desafiei, entre aspas, a colegas que diziam: Bolsonaro vai botar esse auxílio emergencial até a sua eleição, e eu digo: não vai, não tem condição de manter, e Guedes não quer manter. Ora, vejamos o que é esse governo. Esse governo é um governo neoliberal, mal preparado. Quem segura esse governo? A agenda de Guedes. Tiremos o direito dos trabalhadores, manteremos a agenda dos grandes empresários e vamos ver no que é que dá. Só que Bolsonaro está passando dos limites, porque até os exportadores não vão aguentar essa briga dele, que é uma briga ridícula, que daqui a um mês acaba. Aí aparece aquele Ernesto que diz que é ministro, aí ele fala assim: não, não é isso, não sei o quê. Como Bolsonaro é o primeiro a dizer: não, não é isso, não foi isso, deixa pra lá. O que é ridículo, o governo dele é o governo do deixa pra lá. Deixa pra lá políticas sociais, deixa pra lá educação. Arrisca, volto a dizer, o valor, 62,87 bilhões com a China, porque briga por causa de uma vacina que o cidadão, infelizmente, cometeu suicídio. Isso não é motivo, não estou comemorando por isso. Infelizmente, ele cometeu suicídio. Para os Estados Unidos, que tinha uma parcela imensa desse comércio, em 2019, 29,7 bilhões de dólares. Será que isso não é satisfatório para a gente? Se nós formos olhar a economia junto à Europa, há países africanos, eu nem vou falar dos dados aqui agora, que disseram que era uma loucura que Lula fazia. O Brasil lucrava muito. O Brasil vislumbrava outras coisas. O Brasil não estava no rodapé do mundo como está agora, mesmo porque não tem um líder. Então, a minha preocupação é que o Bolsonaro vai bombardear, vai deixar que bombardeiem o Brasil, vai criar uma guerra com os Estados Unidos. E você vai ser convocado, irmão, para ir para o Exército. Vai para o Exército ser convocado, porque ele vai bombardear o Brasil. Ele vai botar pólvora contra os Estados Unidos, contra a China. Só alguém que não pensa pode concordar com essas ideias. Mas Bolsonaro vai bombardear o Brasil, sabe de quê? De fome e miséria. Obrigado, companheiros e companheiras.